já que a gente já sabe um monte de coisa dos aspectos de gestão das nossas empresas, hoje nós vamos falar sobre como fazer com que as nossas empresas cresçam, como fazer com que elas se mantenham saudáveis, como fazer com que elas não dependam apenas da indicação de outros clientes que a gente já tem, ou seja, como fazer com que a nossa empresa de comunicação não se transforme numa empresa passiva diante da entrada de novos consumidores, novos clientes para nós mesmos. Esse é o ponto que eu quero discutir com vocês hoje. Esse é o tema que eu quero aprofundar. E esse tema se chama vendas. E a primeira discussão que eu quero trabalhar com vocês é sobre a diferença entre uma empresa passiva e uma empresa ativa. Mas também a gente vai falar sobre alguns KPIs, alguns pontos chaves de performance para medir a performance de vendas. Nós vamos inclusive fazer uma revisãozinha de marketing quando nós falarmos sobre o modelo AIDA, sobre funil de vendas. Nós vamos falar sobre algumas estratégias de captação de clientes, mas também de retenção de clientes. E eu pretendo que entre esta aula e na próxima nós também façamos um plano de vendas. Nós tentemos organizar todas essas formulações que eu vou trabalhar com vocês hoje em um modelo prático, em um modelo aplicado, para que você possa aplicar aí na sua vida, na sua empresa, na empresa que você tem ou na empresa que você vai atender ou que você vai trabalhar. Nós vamos abordar todos esses temas hoje. E tudo isso está dentro da temática de vendas. Eu espero que vocês gostem dessa área, apreciem, e muito mais do que se transformar numa vendedora ou num vendedor, porque não é esse o objetivo da aula, muito mais do que isso, o objetivo da aula é que você entenda os processos envolvidos na venda. Para que você consiga contribuir com as empresas, de novo, com as empresas que você trabalha, onde você trabalha, dentro das quais você trabalha, ou com as empresas às quais você atende. Porque quando você entende o processo de vendas, você consegue ajudar suas empresas, os seus próprios clientes, a vender também. E não vamos esquecer que a força de vendas é uma das dimensões da comunicação. Se você for revisar em qualquer livro de marketing, você vai perceber que dentro do P de promoção está a força de vendas. Você tem produto, preço, praça, promoção. Mas a promoção / comunicação, que a gente já debateu isso, traz dentro de si também a força de vendas. Paralelo a relações públicas, a publicidade, a merchandising. E dentro também a força de vendas, as ações de vendas, as ações promocionais para a venda. Isso significa que muitas vezes, na maioria das vezes, nos cursos de comunicação, não estou me referindo ao curso onde nós estamos, mas em geral, nós esquecemos dessa dimensão da venda. Porque, claro, não é tão íntima da comunicação, mas está dentro do nosso escopo. E por que está dentro do nosso escopo? Porque quando nós fazemos uma campanha publicitária, uma campanha de comunicação mercadológica, uma campanha de relações públicas para uma empresa, qual é o objetivo final desta campanha? Alguns poderiam dizer, não, é a construção de marca. Outros poderiam dizer, é a construção do nosso propósito social, é a construção dos nossos significados, é a construção do nosso posicionamento mercadológico. Sim, isso é verdadeiro. Mas quando nós estamos falando de empresas, sempre,
Na última instância, o que nós temos é o desejo da venda, é o desejo do lucro. Quer queiram, quer vocês não queiram, independente do posicionamento político, sociológico, filosófico, religioso que você tenha, se nós estivermos falando de empresas, no campo mercantil, dentro de um contexto capitalista, a última coisa que está lá no topo, mesmo que de forma subreptícia, subentendida, nós teremos o escopo da venda, o escopo do lucro. Se estivermos falando de campanhas do ponto de vista da propaganda, ideológicas, bem, queremos construir aquela ideologia, mas aquela ideologia que queremos construir também tem uma finalidade subreptícia. Qual é? O voto, a adesão das pessoas, a ação que você deseja que as pessoas tomem. Sempre há um desejo de ação por trás de um processo de comunicação. Isso não sou eu que estou falando, a gente pode recorrer a Roland Barthes, por exemplo, para que nós possamos consolidar. Mas nós não precisamos, né? Basta nós olharmos para a obviedade dos nossos processos de comunicação para entendermos que sempre há um desejo de ação, um call to action. Uns 5 anos depois de que a Ford lançou o primeiro carro, lá no auge da Revolução Industrial, um modelo foi criado, um modelo que explica as recorrências de ações na nossa sociedade e permite previsões dessas ações ao longo dos anos. E ele é bastante suficiente. Hoje ele é conhecido como funil de vendas. Naquela época ele era conhecido como modelo AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação. Por isso que eu falei que a gente faria alguma revisãozinha de marketing por aqui, porque creio eu, você já conheceu isso durante o seu curso de comunicação. E ali nós temos a necessidade de geração de atenção, posteriormente de interesse, posteriormente de desejo e posteriormente de ação. Isso explica a jornada de compra de um consumidor qualquer, em qualquer dimensão do mercado. Se isso é verdadeiro, nós sempre queremos uma ação, seja lá qual for a sua inspiração política, sociológica, filosófica, religiosa. Sempre queremos uma ação. E essa ação é a compra. Portanto, ou a compra ou qualquer outra ação no campo da propaganda ideológica. Mas, então, seguindo no meu raciocínio, eu estava defendendo com você justamente o porquê que nós precisamos estudar isso. E aí eu defendi 2 interpretações, 2 dimensões. A primeira é para que você utilize dentro da sua empresa de comunicação ou dentro da empresa onde você trabalha, para que ela cresça, para que ela ofereça mais os seus produtos de forma mais proativa para os seus possíveis consumidores, ou seja, anunciantes novos. Mas também a outra dimensão do significado dessa aula é que você consiga ajudar o seu cliente a vender mais dentro do seu processo mercantil. Hoje, sabemos muito bem, já estamos muito bem conversados sobre isso, é necessário vender, e é necessário vender de forma digital, muitas vezes, diante de um afastamento social que estamos vivendo, que é a pandemia do Covid, não é? Então, a solução que muitas empresas encontraram foi se posicionar no campo digital, mesmo antes não tendo se posicionado, para que elas pudessem chegar até o seu consumidor, que são aqueles consumidores que estão realizando os pedidos via delivery. Isso significa que nós precisamos ajudar os nossos clientes no processo de venda e os consumidores dos nossos clientes na sua jornada de compra, para que eles se aproximem. Então essa aula vai servir para essas 2 dimensões. Atua como comunicadora e comunicador dentro da empresa que tu trabalhas e atua como comunicador e comunicadora ajudando o teu cliente anunciante a vender mais. Então vamos começar com uma reflexão a respeito de uma empresa ativa e uma empresa passiva. Qual é a diferença entre uma e outra?
A verdade é que existe uma pesquisa que vem sendo recorrentemente feita, da Rock Content, a respeito da postura das empresas. E a gente tem lá um índice muito alto de empresas de comunicação que vivem especificamente da indicação dos seus clientes já existentes. Em outras palavras, as empresas de comunicação normalmente vivem da indicação, crescem por meio da indicação. Novos clientes dentro da empresa de comunicação entram apenas por meio de indicação de clientes já existentes. Esta é uma empresa passiva, ela não se movimenta para conquistar novos clientes. No meu entendimento, esse é um grande risco, porque vejam, se você tem um cliente que indica muito, até aí estamos numa situação confortável. Não vejo problema nenhum nisso. Estar numa situação confortável é muito boa, mas no momento em que nós temos lá uma pandemia, um abalo grandioso na economia, esse cliente que indicava muitos outros clientes simplesmente abandona a tua carteira, ou seja, você não tem mais ele. Então você não tem mais também aquele motor de vendas, aquele motor que fazia com que novos clientes sempre entrassem. E não te esqueça, você tem churn, você tem rotação de clientes, você tem clientes que desistem do teu portfólio, da tua carteira, que desistem. Porque não podem mais pagar, porque tem que cortar a comunicação por causa da necessidade de corte de custos, ou porque foram para outras empresas que creem eles estariam mais adequadas, prestando serviços mais adequados para os objetivos deles. Em última instância, você perdeu aquele cliente que indicava clientes para você e, de quebra, também perdeu todas as indicações. E aí você perde também, naturalmente, outros clientes, porque é natural perder, né? E aí como é que fica a tua empresa? Esperando a deriva no meio de um oceano que novos clientes cheguem e batam a sua porta. Ora, não é você mesmo e mesma que fala que é preciso comunicar? Porque você passou praticamente 4 anos estudando isso, é preciso comunicar, é preciso fazer propaganda, é preciso fazer campanhas de comunicação mercadológica para que a gente consiga vender, para que a gente consiga crescer. Você está estudando isso? Então por que não fazer para a sua própria empresa de comunicação isso? É fundamental que se faça. Essa é a diferença entre uma empresa passiva e uma empresa ativa. Uma empresa ativa é uma empresa que promove aspectos de venda para que ela cresça. Busca novos clientes por meio de algumas atividades. E são essas as atividades que a gente vai debater nessa aula de hoje. Então, o que eu debati contigo agora no início são os riscos que uma empresa, sobretudo de comunicação, tem quando se posiciona de uma forma passiva, apenas adquirindo novos clientes por meio de indicações. É possível viver, e é possível viver bem durante vários anos. Mas quando temos abalos como esse que nós estamos tendo na economia hoje, certamente estaremos diante de um grande risco. Um risco que vai abalar a tua própria empresa de comunicação. Então, não desejamos empresas passivas de comunicação do ponto de vista de aquisição de novos clientes. Desejamos empresas ativas. Então vamos ver algumas ponderações preliminares de o que é necessário entendermos para nos tornarmos uma empresa ativa. Veja, muito do que a gente vai falar, a gente já conversou. Todos aqueles aspectos primários, financeiros, do ponto de vista da gestão financeira da tua empresa, você precisa conhecer. Você sabe já, na aula passada falamos muito bem, quantos clientes são necessários para que você consiga sustentar a sua empresa. Ora, para que você aponte, para que você chegue no ponto de equilíbrio da sua empresa. Você sabe quantos clientes são necessários e você sabe qual é o mínimo necessário que cada cliente pague de FII, ou pelo menos pague de projetos. Isso você já sabe, inclusive, fazer. Então você sabe quantos clientes você tem que conquistar. E você sabe quantos clientes você tem que conquistar para também ocupar a sua capacidade produtiva. Veja. Por quê? Porque você já sabe quantas horas você tem disponível em estoque para vender. Não é verdade? Então, no primeiro passo de um projeto de vendas, de crescimento da tua empresa, a primeira coisa que você tem que saber é o que eu tenho para vender. Quanto eu tenho para vender.
São duas perguntas, tá? O que eu tenho para vender e quanto eu tenho para vender. O que eu tenho para vender nós vamos falar quando eu falar de modelo de negócio, tá? A gente vai ter uma fase da disciplina só para falar sobre modelo de negócios. Hoje a gente vai dar uma passadinha geral por cima dela, tá? Você vai precisar conhecer o seu modelo de negócio para saber o que você vende. Agora, você vai precisar revisitar a aula passada para ver o teu ponto de equilíbrio, para saber quanto você pode vender daquele modelo de negócio, ou seja, quantas horas você tem em estoque. Para saber qual é o teu ponto de equilíbrio, mas também para saber quanto a mais daquele ponto de equilíbrio você pode vender, para que chegue ao ponto de esgotar a sua capacidade produtiva, para que aí você passe a contratar novos funcionários, parceiros de negócio, para que aí você possa crescer ainda mais, amplie a sua capacidade produtiva e aí venda mais. Então você precisa saber quanto você pode vender, revisitando a aula passada, e o que você pode vender, observando o teu modelo de negócio. Com essa primeira ponderação preliminar, eu estou tentando te alertar que tudo que a gente viu até agora, do ponto de vista financeiro, pode ser utilizado de forma pragmática, prática, aplicável dentro dessa aula, dentro dos processos de venda. Você primeiramente precisa conhecer o seu modelo de negócio. Tá, mas o que é modelo de negócio? Nós vamos entender isso. Vou te mostrar um modelo de negócios, um exemplo de modelo de negócio. O que tu está vendo aqui é uma tela que resume tudo o que você vende, como você vende, com quem você se relaciona. Com esse método aqui, você consegue enxergar tudo que é do teu negócio numa mesma tela. Isso tem muito valor. O nome da empresa deles é Maze ou Maze, depende do país em que você vive. E a primeira coisa é a proposta de valor. Eu vou passar muito rápido, tá? Porque a gente vai falar muito sobre isso. O que eles querem trazer para dentro do mercado? A proposta de valor deles. É a filosofia central do que eles vão trazer, tá? E eles trouxeram isso. A criação de conteúdo acessível para pequenas empresas. Isso faz muito sentido hoje, né? Criação de conteúdo acessível para micro e pequenas empresas. O que a gente está falando aqui é o que eles vão vender. Porque se eu não sei o que eu vendo, meu amigo, minha amiga, eu não tenho nada para vender. E eu vou te reforçar uma coisa aqui, que a gente já falou sobre isso. O que tu melhor pode fazer pela tua empresa de comunicação é conhecer esse modelo, é conhecer o método. Porque aqui você tem uma lanterna, eu consigo tocar nela, ele é um produto, entendeu? É tangível, é um produto tangível. O que você vende quando você tem uma loja de varejo são produtos tangíveis, mas nós da área de serviço vendemos produtos intangíveis, ou seja, serviços. Não dá para segurar na mão. Então, como é que a gente pode fazer para que o nosso cliente entenda melhor, e você mesma e mesmo entenda melhor o que você vende? O método. O meu modelo de negócio, para que você pegue na mão ele, imprima essas telinhas que eu estou te mostrando, você imprime ela coloridinha, em formato de cartão, um papel grosso, para que você pegue na mão. Você tangibiliza aquilo que você vende. E melhor de tudo, você sabe exatamente o que você faz e sabe explicar claramente para o seu cliente o que você faz. Percebe? Por exemplo, qual é a empresa de vocês? A gente é uma empresa de criação de conteúdo para médias empresas e pequenas empresas. Excelente, já começamos bem. Para quem que vocês vendem? Para pequenas empresas, na cidade de Santa Maria. Eles já sabem qual é o segmento de mercado. Pequenas empresas em Santa Maria. Onde eles vendem? Em Santa Maria. Para quem? Pequenas e médias empresas. Independente do ramo, mas que busquem a ascensão através da produção de conteúdo. Beleza, você vai precisar convencer algumas empresas de que é necessário trabalhar com produção de conteúdo. Legal, né? Então, já sabemos qual é a filosofia central deles, já sabemos para quem eles vendem, como eles vão se relacionar com os clientes, por meio de uma assistência pessoal dedicada, contato direto, ou seja, vai ter uma linha telefônica, vai ter uma sala de reuniões para eles conversarem, por aí vai. Quais os canais? Direto com o cliente. Como eles vão rentabilizar isso? Vendendo pacotes de conjunto de produções. Nós temos ali 15 peças que nós vamos produzir de conteúdo para você. E essas peças vão ser, sei lá, audiovisuais, por exemplo. Tá? Esses são pacotes.
Vai haver a venda direta de produções pontuais, ou seja, um filme só ou uma fotografia só, ou você pode fazer tipo uma assinatura, que a gente conhece isso obviamente como FII, serão as fontes de renda. Você sabe o que vender, meu amigo, minha amiga. Se você não sabe o que vender, não comece a vender. Se você não sabe o que você faz, não comece nem a fazer, né? Por isso esse modelo de negócios é tão valioso. Quais são as estruturas de custo que eles vão ter? Ou seja, isso a gente já viu lá na primeira aula, se eu não me engano. Quantos profissionais você tem? Qual é o seu aluguel? Ou seja, quais são as necessidades físicas? Né? Qual é a estrutura física que você precisa? Quanto custa para oferecer aquilo que você vai vender? E quais os recursos-chave que você precisa? Ou seja, quais são as necessidades intelectuais? Você precisa de pessoas, né? Videomakers, designers, fotógrafos, especialista em marketing digital, obviamente, né? Especialista em marketing digital, porque se a gente está falando de produção de conteúdo, né, certamente vai custar muito caro se você quiser botar na Globo essa produção de conteúdo, né? Certamente é muito provável que você abra alguns canais digitais aí, né? Qual o recurso físico? Você vai precisar de câmera, tripé, iluminação, computador. E os recursos financeiros, ou seja, qual é a grana que você vai precisar meter nesse negócio para que ele funcione. E de onde vem essa grana? São os recursos-chave. Então, afinal de contas, o que você faz? Quais são as atividades que você cumpre? Aqui eles estão dizendo produção de vídeos, fotos, gráficos e textos. Até você pode observar aqui, ó, que aqui eles falam de foto, mas aqui nos recursos-chave eles não colocam um fotógrafo. Eles colocam um videomaker e um designer, mas não um fotógrafo. Um erro, né? É necessário. Entende? Você conhecer o seu modelo de negócio permite que você vá e volte. Então, pronto, bem-vindos. Você já conheceu um modelo de negócios na prática. Você vai fazer isso durante a disciplina. Mas hoje eu queria te apresentar ele porque você precisa conhecer, pelo menos em parte, isso para que você possa fazer um plano de vendas. Então, o que eu vendo? Pelo menos duas coisas você precisa saber para poder começar o seu plano de negócios. Essa lâmina que você está vendo aí. As suas atividades-chave e o seu propósito. O que eu faço de fato? Eu faço produção de vídeo, produção de foto, gráfico e texto. Para quem? Para micro e pequena empresa. Proposta de valor é necessário que você conheça e a tua atividade-chave. São essas duas coisas. A segunda dimensão é necessariamente, né, saber como as pessoas aqui, como os teus clientes vão pagar pelo teu serviço. Eu te vendo isso por meio de pacotes, ou por meio de peças avulsas, ou uma assinatura. Então eu vendo vídeos e fotos, produção de conteúdo, por meio de assinatura, ou vídeos e fotos avulsas, ou um conjunto de 10 ou 15 vídeos e fotos que você possa comprar, um pacote, pronto, comprei e vou usar durante 6 meses e eu não quero mais conversa contigo. É isso que eu vendo para micro e pequenas empresas. Entende? E agora, a segunda dimensão, esse é o teu modelo de negócio, a segunda dimensão é quanto eu tenho para vender, que daí é a tua capacidade produtiva. Espero que tenha sido claro para você esse aspecto de modelo de negócio e, na verdade, é isso que você precisa. Essas são as ponderações preliminares, no meu entendimento, mais importantes que a gente poderia fazer. Tá? Conhecer o teu modelo de negócio e conhecer quantas horas você pode vender daquele modelo de negócio. Eu quero também assim falar sobre esse aspecto aqui, ó, que é a constituição da tua empresa. É assim, tem um conceito que eu gosto muito, grandes empresários normalmente falam isso e eu acho que, assim, tem um grande fundamento. Empresa que não vende é empresa que não cresce. Empresa que não cresce é uma empresa que tende a ter muitos problemas. Porque o volume financeiro que as empresas transacionam é, muitas vezes, mais importante do que a margem de lucro. Tu entende bem isso, a gente já falou sobre isso, só estou te reforçando. O volume financeiro que as empresas transacionam é, muitas vezes, não é sempre,
mas muitas vezes mais importante do que a margem de lucro. É evidente que queremos sempre uma margem de lucro melhor, um ticket médio maior e um volume financeiro maior. Mas se não podemos ter todos os três, que é assim o paraíso dos bons negócios, pelo menos que tenhamos volume financeiro. E para termos volume financeiro, precisamos necessariamente de uma das pessoas da sociedade que tenha esse perfil de venda, que tenha esse perfil. E eu não estou falando daquele vendedor chato que vai lá bater na tua porta e, olha, gostaria de fazer uma campanha publicitária, uma campanha de comunicação. Não é isso que eu estou falando. A gente vai falar sobre isso, tá? Então, se você está criando uma barreira de comunicação aqui neste momento, e dizendo, não, isso não é para mim, pare agora. Tire o último tijolinho dessa parede que você ergueu e pare de dizer, não, isso não é para mim. Não, isso é para ti, sim. Isso é para ti, você vai entender o porquê. Porque a gente vai falar de funil de vendas aqui. Funil de vendas você gosta, né? Porque é marketing digital, né? Mas, na verdade, nada mais é do que a jornada de compra do teu consumidor. Tá? Agora começou a tirar o tijolinho, né? Quando a gente fala de jornada de compra, né? Porque isso já é um pouco mais palatável para ti. Jornada de compra é o outro lado da venda, tá? A venda faz com que a jornada aconteça, entendeu? A jornada de compra está dentro do processo de vendas, ok? O processo de venda faz com que o teu consumidor dê os passinhos corretos até chegar no fechamento do negócio, tá? Então vai tirando esses tijolinhos, porque se você acha que não é para você, é porque você está pensando naquela venda, daquele vendedor chato que vem te vender, te empurrar um produto. Não é disso que nós vamos falar, tá? Agora, obviamente que um negócio para dar certo precisa também de uma sociedade, dentro da sociedade, uma pessoa que seja gestora, né? Aquela que vai cuidar da outra parte da disciplina, aquela que a gente falou até agora, né? Da parte financeira, da parte estratégica, da parte dos processos, né? Então tu tens que ter esta pessoa da parte da gestão dos processos, da liderança, mas você precisa da outra pessoa que tenha um perfil de vendas, que tenha um perfil de crescimento, de prospecção. Porque prospectar de uma forma estruturada é essencial para a saúde financeira da tua empresa, isso a gente já falou, porque uma empresa que não cresce é uma empresa que não vende, uma empresa que não vende, uma empresa que está tendendo a ruir, sobretudo em condições inóspitas como essa que estamos vivendo, do ponto de vista econômico, né, de forma muito genérica, obviamente eu estou falando isso, uma empresa precisa ter uma prospecção. Por que eu falei uma forma muito genérica? Porque mesmo em tempo de crise econômica, gravíssima como a que a gente está vivendo, nós temos dezenas de oportunidades surgindo. Isso a gente não pode descuidar. Conhecer o ciclo de vendas do teu serviço é conhecer a jornada de compra do teu cliente. E aí você pode, então, fazer ações, gerar ações para que aquele cliente percorra uma jornada controlável, previsível. E, obviamente, aqui a gente já falou sobre isso, muitas empresas de comunicação, a maioria vive apenas pela indicação e, no meu entendimento, você deve ser muito mais proativo. Foi só para fechar essa lâmina aqui, a gente já tinha falado muita coisa sobre isso, né? Vender é necessário para crescer, algumas outras ponderações, né? Mas que a gente já falou. Embora vender seja necessário para crescer, embora prospectar novos clientes seja necessário para crescer, para estar saudável, para ultrapassar o teu ponto de equilíbrio, atingir e ultrapassar o teu ponto de equilíbrio, para que tu consiga construir uma empresa lucrativa. Embora vender seja necessário para tudo isso, reter clientes é necessário para lucrar. Este aspecto 7 que eu coloquei para ti de forma destacada vai nos ajudar a combater o churn, a rotatividade de clientes, a desistência de clientes da nossa carteira. E eu conheci algumas empresas de comunicação que estavam amplamente focadas na venda, no crescimento por meio de novos clientes e estavam completamente descuidados
no processo de retenção, de customer success, de sucesso do seu cliente, estavam descuidando deste aspecto de evitar o churn, de consolidar a fidelização, de consolidar a longevidade do cliente dentro da tua empresa, para que ele consolidasse o lucro que aquele cliente traz. Estavam descuidando disso e tiveram que revisar. Conheço várias empresas que fizeram isso. Veja, por que isso é importante? Por que reter e vender são aspectos do mesmo eixo? Por que isso? Pensa. Porque para vender custa caro. Então, custou caro ter o cliente A dentro do meu portfólio. Custou caro trazer ele. Tem custo de aquisição, percebeu? Pensa numa sorveteria. Pensa que os clientes fossem apenas uma vez naquela sorveteria e tomassem apenas uma vez aquele sorvete. E nunca mais voltassem. Mas pensa que aquele cliente foi a primeira vez porque ele foi abordado por uma campanha publicitária ou uma campanha de comunicação mercadológica. Veja que custou caro para que aquele cliente fosse atraído pela primeira vez para a sorveteria gourmet. Mas ele nunca mais vai voltar. Por quê? Porque foi mal atendido, porque o sorvete era ruim, porque o sorvete era quente, porque estava caro, porque estava quente demais dentro do estabelecimento, por N motivos que não cuidaram daquele principal aspecto que era a retenção do cliente, a fidelização daquele cliente, evitar o churn. E aí não se lucrou com aquele cliente, porque vendeu-se apenas uma vez, custou caro para conquistar e foi muito fácil para decepcionar. Então uma empresa, aqui vem uma sacada que me custou caro, dentro das minhas experiências de vida, dentro das minhas experiências profissionais, eu quero dividir contigo uma experiência que me custou caro, mas tenho muito apreço por ela. É a dimensão de que muitas pessoas falam. Todo mundo conhece isso que eu vou falar. Um cliente insatisfeito fala para 20 pessoas. Um cliente satisfeito fala para uma. Eu posso até concordar com isso. Um cliente insatisfeito fala para 10, 20 pessoas, vai sentar a lenha nas redes sociais, vai contar para todo mundo que a minha empresa foi ruim com ela. Que o sorvete não estava bom, que não tinha o sabor que eu queria, enfim. Fui mal atendido. Uma pessoa insatisfeita fala para 20, para 10, 20 pessoas. E uma empresa satisfeita vai contar apenas para 1 ou 2. Essa regra você já conhece, eu não tenho nada a questionar a respeito dela, mas eu acho que ela está incompleta. Ao longo das minhas experiências profissionais eu me dei conta que um cliente encantado fala para 50 pessoas. Então a gente tem 3 dimensões, não apenas 2. E o que eu estou te falando não é com base em uma ou outra ocasião. É com base numa recorrência sólida de pelo menos 7 anos de testes a respeito disso que eu estou te dizendo. Primeiro, um cliente insatisfeito fala para 10? Fala. Um cliente satisfeito fala apenas para uma pessoa? Talvez sim, 1 ou 2 pessoas. Um cliente encantado fala para muito mais pessoas. 10, 20, 30, 40, 50. Um cliente encantado gosta de falar daquela empresa. Um cliente encantado é super fã. O próprio Facebook cria essa categoria de super fã. Não é verdade? Por quê? E veja, tem algumas empresas nas redes sociais, no Google, que são avaliadas, né, com as estrelas. Algumas delas são muito mal avaliadas. Veja, por exemplo, as empresas de telefonia, né? É muito fácil a gente ver a quantidade de estrelas lá, né? A maioria 1, 2, 3 estrelas e minoria 5 estrelas. Mas eu te faço um desafio. Vai, por exemplo, nos perfis de algumas empresas. Vou citar Santino, Artisan Sorvetes, Quitanda com Mais, um amor de empresa. Quitanda com Mais é um exemplo de empresa que consegue reter clientes e encantar os seus clientes. Leia os comentários, olhe o número de comentários
positivos. As pessoas encantadas fazem questão de avaliar bem aquela empresa para que outras pessoas também possam. Imperial, é uma empresa de sucos, também super bem avaliada. OK Café, mega bem avaliada. Nação Verde, mega bem avaliada. Vai nessas empresas, olha, eu não tô, é só tu ir lá e olhar e comprovar que um cliente encantado quer falar para muitas pessoas. Olha a quantidade de stories de pessoas encantadas que fazem questão de se filmar dentro dessas empresas dizendo, gente, eu vim aqui provar esse suco, olha que maravilhoso, queria te dizer. E elas realmente não estão ganhando nada com aquilo. Elas estão simplesmente publicando um InstaFood, alguma coisa para compartilhar com as pessoas. Por quê? Porque elas estão encantadas. Reter clientes é tão necessário que é o caminho melhor para que você lucre. Custa muito mais barato você reter um cliente e lucrar com ele do que você adquirir novos clientes. E para reter clientes, é muito melhor que você encante eles do que apenas satisfaça esses clientes. Fecha parênteses. Agora, esse parênteses, reconheçam, é muito importante para o teu processo de comunicador e comunicadora. Não apenas no processo de vendas, mas no objetivo que as tuas campanhas precisam ter, na tua postura como profissional, diante do teu anunciante, do teu cliente. Ajudá-lo a conquistar o patamar de empresa que encanta. O método UAU, aquele que você chega e diz, meu Deus, o que foi isso? Que atendimento foi esse? É muito legal você ir para lugares em que haja atendimentos ruins. E existe um padrão dentro de uma cidade ou outra. Seja lá qual for a tua, observe na tua cidade. Tenta, de repente, pega um produto que você queira e vai nos pontos de venda físico e avalia o atendimento, em geral, dos concorrentes. Eu já fiz isso várias vezes. É muito legal você perceber que existe um padrão de péssimo atendimento, muitas vezes, num segmento. E aí é muito fácil se destacar dentro desse segmento. Sabe? Quando você chega numa empresa e a pessoa te pergunta o que era para ti, cara, você já... eu sei, atender bem custa caro também. Ter pessoas com a competência de atender bem custa caro. Eu sei disso. Mas treinar essas pessoas que talvez pudessem simplesmente mudar o seu discurso da frase clássica, o que era para ti, para outra, do tipo, oi, bom dia, seja bem-vindo. Caraca, isso é muito diferente. Qual o lugar que você foi? Pode ser banal. Alguns podem estar dizendo, tá, Loli, como assim? Isso é tão simples. Não é, né? Coloca aí nos comentários, eu quero ver. Quem já foi atendido e mais de uma vez? É comum você ser atendido dessa forma? Oi, bom dia. Seja bem-vinda. Eu vou te ajudar, tá? Fica bem à vontade, eu quero te ajudar. Eu tô aqui para isso. Mas antes, come um negocinho. Degusta esse biscoitinho que a gente tem especial para te receber hoje. Quem de vocês é atendido todos os dias dessa forma? Bota nos comentários aí que eu quero ouvir. Acorda. Bota nos comentários. Bota não, então. Se não foi, bota não. Cara, é difícil fazer isso com esse discurso? Não. Basta ter uma pessoa inteligente do outro lado, ou seja, você, atendendo um cliente que precisa e entende disso, ou seja, o teu anunciante, com um discurso simples, com uma frase simples, um script simples. Por menor que seja a formação, ou seja, por mais simples que seja aquela pessoa que está atendendo, está lá no atendimento, num mercado, num supermercado, num caixa de supermercado. Não me entendam mal. Dentro de toda a humanidade possível, de toda a empatia possível com aquele funcionário, há que se ter no treinamento e dizer, bom dia, que bom que você veio hoje, como é que você está? No mínimo, olhar para o olho do teu cliente e reconhecer ele fisiologicamente, o fenótipo dele.
Tem lugares que eu compro todos os dias, praticamente, que é supermercado aqui perto da minha casa, e o dono do supermercado nem sequer sabe o meu nome, ele não consegue saber que eu sou aquela pessoa que vai lá sempre. Eu percebo isso, sabe, entendeu? Você vai todos os dias naquele lugar, cara, quase todos os dias. E ele te olha como se você fosse um completo estranho. Velho, entende? O que eu vou te dizer? O mínimo é um bom dia, uma boa tarde. E isso pode trazer um uau! Fui recebido com educação. Não é difícil atender bem. E você sabendo disso, você pode ajudar as outras pessoas, os outros clientes. O Eduardo fez um comentário, tem os dois lados da moeda, os lugares em que são muito invasivos e os outros que não ligam para ti. E tem que ter esse equilíbrio, exatamente, né? A Paloma também falou, é muito raro, tanto que o atendimento é tido como diferencial e é uma coisa que deveria ser essencial. Concordo com a Paloma e, aliás, vou aproveitar o ponto que ela levanta também. Claro, aqui nós ainda estamos dentro desse grande parênteses que a gente fez, né? Algumas coisas são passíveis de anúncio, outras não. Algumas são passíveis de anunciar mensagens publicitárias, de comunicação mercadológica, outras não. Por exemplo, você sabe disso, já ouviu muitas vezes isso. Venha nos visitar. Temos ambiente climatizado, atendimento personalizado, os melhores preços da cidade e atendimento de qualidade. Existe um conjunto mínimo de atividades que a gente precisaria tentar fazer. Né? Claro, alguns não conseguem, né? Os empreendedores, por necessidade, provavelmente, sejam os mais afetados por isso, né? Recorrem a recursos financeiros escassos, portanto, muito difícil, por exemplo, colocar um ar-condicionado, realmente né? Ou fazer coisas que são essenciais. Mas aí cabe a nossa experiência e expertise, nós como publicitários, publicitárias, comunicadores e relações públicas, orientar mesmo estas empresas que têm recursos financeiros escassos para fazer o mínimo. E o mínimo é bom dia, seja bem-vindo. Isso qualquer pessoa consegue, né? Ou pelo menos deveria. E a gente pode insistir com elas. Tá, agora sim, vamos fechar os parênteses, porque nós falamos muito sobre a retenção, na verdade, né? Nós estávamos falando, nesse grande parênteses, nós falamos sobre algumas estratégias de retenção, que é a atenção que você vai dar para o seu cliente. É a forma da forma que você recebe ele, no momento que ele pisa dentro da sua empresa, até o momento que ele recompra o seu produto. Então é toda a vida do seu cliente junto com você, dentro da sua empresa, é um conjunto de aspectos de atenção, de relacionamento. E isso determina muito de como você vai retê-lo, né? E reter, como eu já disse, é um grande passo para lucrar. Por quê? De novo, revisando, vender custou caro, adquirir a cliente custou caro. Portanto, é muito bom que nós retenhamos ele, que nós façamos com que ele perdure dentro do nosso portfólio. A gente tem um nome para isso bonito, chama-se Lifetime Value, LTV. Não é necessário a gente utilizar agora, mas citando apenas para os teus estudos posteriores é fundamental. Estas são as ponderações preliminares. Um plano de vendas, ele deve ser curto e simples. Isso é importante porque não adianta você... Aliás, eu quero falar para ti sobre qualquer outro planejamento que a gente faça, sobretudo nos tempos modernos. Existe um conceito clássico do planejamento. Eu também estou abordando planejamento de comunicação, também planejamento estratégico, tá? Estou falando de todos os planejamentos. Existe um conceito clássico do planejamento que você planeja longamente, amplamente, profundamente e depois executa. Só que quando você vai executar, algo aconteceu na economia, nas finanças, na estratégia, entende? E aí tudo mudou. Ou você planejou, mas talvez não se deu conta de alguma parte que era fundamental e aquele planejamento não deu certo. Por isso que a gente trabalha com planejamentos de ciclos mais curtos, ciclos mais a curto prazo, para que você possa planejar, executar, rever a estratégia, reformular o plano e executar novamente.
é sempre um modelo beta, entende? Você sempre está funcionando em beta, nunca na versão final. É sempre a versão beta da tua empresa, do teu planejamento, e vou aproveitar para falar até da vida, né? É maravilhoso a gente viver uma versão beta, porque você já deve ter ouvido de alguém, de algum amigo ou amiga, eu sou assim, não vou mudar porque tu quer que eu mude. Eu sou assim, não preciso ficar mudando em cada situação só para agradar fulano ou ciclano. Você já pensou, já ouviu isso, né? Que triste conhecer uma pessoa que definiu quem é aos 14 anos e vai morrer aos 80 sendo aquela mesma pessoa. Muito triste. Eu acho que o grande sabor da vida é justamente vivermos a versão beta. Amanhã eu posso ser uma pessoa completamente diferente. Eu, aos 41 anos, estou redescobrindo o meu ser, por meio da meditação, por meio do autoconhecimento. É maravilhoso, maravilhoso. É um processo incrível de redescoberta da vida. Eu e minha esposa nos conhecemos novamente pelo menos umas 10 vezes ao longo dos 20 anos que estamos juntos. É fantástico. Cada vez é um novo romance, é uma nova experiência, novos desafios. E esse é o plano beta, plano da vida, plano beta. E isso não é diferente no plano das vendas, no plano das empresas. Então pense em plano beta. Agora, o teu plano, mesmo que beta, precisa ter objetivos claros. Por exemplo, crescer 50% ao ano, crescer um pouco menos, crescer 20% ao ano. Muito difícil uma empresa agora, nas condições de 2020, da economia, e 21, crescer em ordens tão grandes quanto essa, exceto aquelas que estão no ramo certo, né? Por exemplo, as empresas como a Zoom ou o próprio Google Meet, né? São empresas ou setores de empresas que cresceram absurdamente porque estão justamente prestando serviços extremamente fundamentais em tempos de afastamento social, não é? Mas fora estes, ou empresas de delivery também, né? Tem um crescimento muito grande. Agora, fora estes, nós temos aí vamos ter crescimentos muito mais moderados do que esse. Ocupar a capacidade produtiva total. Outro objetivo de venda. Tenho 360 horas para vender, mas tenho ocupadas apenas 8 horas no mês. Ocupar, então, meu objetivo de venda é ocupar totalmente a minha capacidade produtiva. Vender 360 horas. Esse é um objetivo legal, porque daí você consegue criar métricas precisas, por exemplo, para pensar em número de vendas de clientes FII, número de vendas de pacote fixo, para quê? Para que você consiga chegar nas 360 horas, entendeu? Aí você pega ali, quantos eu tenho? Sei lá, eu preciso vender para 8, cada um cliente vai ter em torno de 45 horas destinadas para eles todos os meses. É bastante, né? Bastante tempo, bastante tempo. É quase uma semana por cliente, é bastante tempo. Aí eu dei 2 objetivos gerais que podem e normalmente compõem as vendas, os planos de vendas de empresas de comunicação. 1, crescer a uma taxa X ao ano. Outro, atingir a capacidade produtiva, ocupar a capacidade produtiva total, ou pelo menos atingir o ponto de equilíbrio. Primeira fase, atingir o ponto de equilíbrio. Segunda fase, ultrapassar em 30% o ponto de equilíbrio. Terceira fase, esgotar a capacidade produtiva. Legal, né? São objetivos, aqui no item 2, que você poderia colocar. Isso não está nas lâminas, então recomendo que você anote essas coisas que eu estou falando, né? Esses exemplos, porque são estes os termos que você vai utilizar no seu planejamento de vendas, no seu exercício. E de novo, só para te lembrar, eu não considero que você esteja aprendendo comigo hoje. Eu considero que você esteja se aproximando do conteúdo hoje. Ok? Você vai aprender quando você fizer os exercícios que eu estou te propondo. Lembra também que eles não são avaliativos. Então você pode entregar completamente errado, redondamente errado. A ideia é você fazer, tá bem? E quais outras métricas nós podemos abordar? Aumento do ticket médio. Por exemplo, nós vendemos um FII a R$1.000 normalmente. Mas nós podemos compor um plano de vendas que tenha um FII de R$1.000 mais
outros pacotes, outros processos, e isso vai fazer com que o cliente aumente o ticket de compra. O teu conjunto de clientes compra pacotes de R$1.000. Lá tem 15 peças por mês, mais as configurações de segmentação, enfim, mais os processos de marketing digital. Beleza, tem esse é o pacote de R$1.000 ali. Mas você também começa a propor um evento por mês. Esse evento consegue gerar um faturamento para o teu anunciante, para o teu cliente, bem expressivo no dia do evento. Legal, até aqui, beleza? Se eu comprar o evento separado, só o evento, só a produção do evento custa R$500. Mas se eu comprar evento mais FII, custa 300. O evento, né? Claro, no caso. Então eu passo um ticket de 1.000 para 1.300. Fez sentido isso para vocês? No teu plano de vendas, você sabe os produtos que você vende. Eventos pontuais, R$500 de uma remuneração. FII, 15 peças, mais marketing digital, R$1.000. Marketing digital, 15 peças, mais evento, 1.300. Não dá 1.500, né? Se eu comprar avulso, dá 1.500. Se eu comprar junto, dá 1.300. É óbvio que você quer que o seu cliente compre junto. Por quê? Porque para você é muito mais vantajoso você ter compras recorrentes previstas, entende? Do que ter uma compra esporádica e que você tem que convencer sempre ele, a cada mês, de que ele precisaria fazer aquele evento. Você tem que vender de novo aquele evento sempre. Não, vende fixo então, né? Vende recorrente. Aí os 1.300. Aumentou o ticket médio, tá bom? De novo, eu recomendo que tu anote esses exemplos, porque eles vão ser especificamente, pragmaticamente, na prática, vão ser o teu plano de vendas. Tá? Eu estou preenchendo com vocês um plano de vendas. E aqui, bom, aqui são outros exemplos que eu te coloquei, né? Aumento de faturamento bruto, também é uma bela métrica, né? Quanto mais venda eu tiver, maior o aumento de faturamento bruto, isso vai ser bom também. Lembra, né, que o volume financeiro sempre é desejável, sempre é. Ele pode salvar a tua empresa, mesmo que a tua margem de lucro seja pequena. Isso é bem importante. E aqui eu quero também abordar contigo a questão do upsell, que vai muito ao encontro do que nós estávamos falando, da retenção do cliente, mas mais do que isso, é fazê-lo evoluir no portfólio de produtos que tu já vendeu para ele. Upsell significa vender, aqui ó, o item 5, ó, tá? Upsell significa vender para os teus clientes existentes, fazer com que ele compre novos produtos da tua carteira, para que ele amplifique a carteira, entendeu? Então vai além da retenção, né? Vai além da retenção, vai ao encontro de lucrar mais com aquele cliente, mais ainda, né? Não te esqueça, você já gastou para adquirir ele. Então, gastar agora para vender para ele custa muito mais barato. Por quê? Ora, eu não preciso te convencer de que eu sou o professor, não é verdade? Por quê? Porque você já sabe, aula após aula. Você já sabe que eu sou o professor. O que eu preciso apenas é te convencer sobre a importância de cada um dos conteúdos que eu estou trabalhando contigo. Mas eu não preciso mais consolidar a minha posição como professor. Eu já vendi isso para ti. Eu já consolidei isso. Agora o que eu preciso é consolidar a posição de cada conteúdo contigo. É a mesma coisa. Por quê? Porque você já me conhece. A gente já tem um relacionamento. Quando eu pego uma turma de primeiro semestre que ninguém me conhece, eu tenho que chegar lá e dizer: oi, eu sou o Luciano, professor da área da comunicação, da estratégia, de marketing. Entende? Eu tenho que me apresentar. Para vocês eu não preciso mais, porque vocês já me conhecem. Então você vender para o seu cliente antigo é muito mais fácil, porque você já tem uma reputação anterior, né? Ele já te conhece, ele já sabe quem você é. Custa muito mais barato. Consequentemente, a tua margem de lucro aumenta. Não é verdade? Isso é legal, né? Isso é legal. Esse item, que é a venda, o upsell, né, a venda para clientes já existentes, considero que seja fundamental, tá bem? Fundamental. Essa não pode deixar de aparecer nos teus planos de venda. Um outro aspecto que eu não abordei, mas vou abordar já já, é esse aqui. O teu plano de venda precisa conter ações para a conquista de novos clientes. Isso é bem verdade. Sempre ter novos clientes entrando é importante porque
Não te esqueças, tu tens churn. Sempre vai ter churn, sempre vai ter desistência. Então tu tem que ter novos clientes entrando. Então, e tem que ser mais, né? A taxa de clientes entrando tem que ser maior do que a taxa de clientes saindo. A taxa de clientes entrando tem que ser maior do que a taxa de clientes saindo. Tu imagina se for o contrário? A taxa de clientes saindo é maior do que a taxa de clientes entrando. O que vai acontecer? Tendência zero, né? Você vai fechar, você vai falir, né? Taxa de clientes entrando maior do que clientes saindo, você está crescendo. O contrário, você está reduzindo, tá? É lógico. E bem, chegamos aqui ao modelo AIDA, que é um modelo que vai auxiliar você a mapear a jornada de compra do teu consumidor. Entende? Vai mapear a jornada de compra do teu consumidor. Mapear, te ajudar a conceber ações, um conjunto de ações específicas para que você adquira novos clientes, ou até mesmo para que você faça o seu cliente evoluir no processo de upsell. Se você não conhecia esse modelo, tá tudo bem, deveria conhecer. Não pode um profissional de comunicação não conhecer o modelo AIDA, e ele está aí na tua tela. É um modelo que mapeia a jornada de compra do teu consumidor. Vai do momento da atenção até o momento da ação, da compra. O modelo AIDA é um funil porque você tem um grande número de pessoas entrando nessa dimensão da atenção, mas você sabe que você tem poucas pessoas chegando até o ponto da ação. Não é verdade? Você tem poucas pessoas. O índice de conversão é muito menor. É muito menor do que o número de pessoas entrando, né? O número de pessoas comprando é muito menor do que o número de pessoas sendo abordada pela tua comunicação. Faz sentido? Então o AIDA é o primeiro funil inventado e é um modelo que é usado até hoje, foi adaptado e se transformou com o nome de funil de vendas, apropriado pelo marketing digital. Vamos entender um pouquinho dele. E como eu te falei, isso é um parênteses também, mas é um parênteses que vai te ajudar a compreender um pouquinho dos aspectos do marketing, da jornada de consumo, da jornada de compra do teu consumidor. E é uma ferramenta básica de publicidade, de comunicação mercadológica. Vamos lá. Tem uma empresa, uma hamburgueria gourmet, que vai abrir nos próximos tempos. Uma empresa jovem. Marca inexistente. Marca completamente desconhecida. Esse é o primeiro patamar dela, não é verdade? Pronto. O que precisamos? Criar atenção. Despertar a atenção das pessoas, brand awareness, reconhecimento de marca. Essa é a primeira fase. Fiquemos apenas aqui. Não tentemos conquistar venda neste momento. Primeiro momento é o momento de conquistar a atenção das pessoas. O que é isso? Uma dogueria gourmet. Simples assim. Numa segunda fase de comunicação, aí sim, nós começamos a despertar aspectos de interesse, para depois despertar aspectos de desejo, para depois fazer um call to action, uma chamada para ação, um CTA. Eu estou utilizando os termos que tu deves encontrar aí no ambiente do marketing digital. Beleza? Agora, tu como comunicador, comunicadora, quais são os aspectos que você vai desenvolver para gerar a atenção e o interesse dos teus prospectos? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, o que é? Tá, o que é o funil de vendas? Nada mais é do que uma metodologia, como eu já te falei, uma metodologia para mapear a jornada de compra do teu prospecto, do teu consumidor, do teu futuro cliente. Agora, por que tu usa ele? Qual é a sacada dele? Tá aqui, ó. Você vai tomar ações. Você vai criar ações para que você consiga fazer com que o seu cliente evolua nessa jornada de compra. Gerou atenção, brand awareness, reconhecimento de marca, criou interesse, criou desejo, cria a necessidade do teu cliente de anunciar e depois a ação. Lembra daquela proposta que a gente trabalhou na aula passada, em que a gente faz uma conta para mostrar para o nosso cliente qual a potência, quais os impactos econômicos que uma ação simples de comunicação pode trazer para uma microempresa.
Aquela conta entra na proposta comercial. Mas essa proposta comercial ela só vai acontecer quando nós estivermos nesse ambiente mais estreito do funil. Quando nós realmente pudermos fazer uma proposta. Quando nós identificarmos que existe uma certa intenção de compra do teu produto, do teu serviço, no caso, né? Faz sentido? Não faz sentido você... Quem é você? Quem é Laura Posati? Quem é Luciano Matan? Não sei quem é. Então não estamos na fase ainda de fazermos uma proposta. Precisamos primeiro gerar atenção, familiaridade. Entendeu? Precisamos ter uma opinião sobre aquela empresa. Precisamos ter recomendação sobre aquela empresa. Outros clientes que já foram teus clientes precisam fazer uma indicação, fazer um reconhecimento. Você já deve estar bastante acostumado a ver nos processos de marketing digital a ferramenta chamada prova social. É um gatilho mental que a gente chama de prova social. Quando a gente tem pessoas que já consumiram o teu serviço, já compraram o teu produto, fazendo depoimentos. Nada mais é do que olhar as estrelinhas, por exemplo, das avaliações nas redes sociais, no Google, nos sistemas de delivery. Tá? Isso é prova social. Se fulano gostou, talvez eu goste, porque eu conheço fulano. Tá? Faz sentido, né? Então, essas ações que você vai tomar são ações precisas, mapeadas para fazer o teu consumidor evoluir na tua jornada, na jornada que você planejou para ele. Né? E aquela proposta que eu mencionei na aula passada é uma das ações que você deve tomar. Mas quais são as outras? Agora eu quero que tu pense neste quadro que eu destaquei aqui. Algumas coisas são contatos e conversas com potenciais clientes, de um lado, para que de outro saiam contratos assinados e o dinheiro entrando. Mas, o que é esse conjunto de conversas aqui para nós? Veja que eu não coloquei Instagram aqui. E você sabe muito bem por que eu estou falando do Instagram. Porque eu não vou pedir que você olhe para o lado, mas eu vou pedir que você pense nos colegas e reconheça que a atenção de vocês está bastante voltada para o Instagram. Mas o fato é que nem todo mundo está no Instagram. Nem todo mundo está. E vai diminuir cada vez mais a quantidade de alcance orgânico, vai ficar mais caro em pouco tempo. Então você precisa entender a lógica do sistema e não a ferramenta simplesmente. Perceba aqui que você tem feiras, reuniões, cursos, palestras num restaurante e também meios digitais. Feiras, FEISMA, Feira de Indústria e Comércio de Santa Maria, Festa da Uva em Caxias do Sul, FENAVINHO em Bento Gonçalves, feiras de negócios. Você já foi? Vá como consumidor, mas vá para conhecer também onde você pode firmar novos negócios. Porque nessas feiras tu tens dezenas de empresas trabalhando lá. E muitas delas não têm empresa de comunicação as atendendo. Então, não são as pessoas que passam na frente do stand que te importam, são as pessoas que estão expondo que te importam. Porque elas são pessoas com as quais você pode conversar pessoalmente. E por que isso é valioso? Porque elas estão dispostas a isso naquele momento. Elas foram para a feira, elas pagaram a feira para fazer negócios, para fechar negócios. Aí você deve estar pensando, mas eu consigo de casa. Claro que consegue, eu já coloquei aqui para ti, por meios digitais. Eu estou te falando que de outras coisas que você não conhece, não usa. Tá? Feiras são potenciais porque lá as pessoas estão determinadas, estão dispostas a fazer negócio, a conversar, a trocar telefone, entendeu? Você pode apertar a mão, olho no olho. Isso ainda existe. As pessoas fazem isso. A questão é que as feiras são muito legais para isso. Recomendo feiras. Mas se você não fica à vontade com isso, existem outras formas. Por exemplo, cursos e palestras. Cursos e palestras vão ajudar você
a se destacar diante de várias empresas. Desafio para vocês. Alguém de vocês aí conseguiria ajudar micro e pequenas empresas a se destacar no momento da crise econômica? Algum de vocês conseguiria fazer isso? Algum de vocês aí tem conhecimento de algumas estratégias que poderiam servir para micro e pequenas empresas para que elas possam se destacar, possam salvar inclusive o seu negócio nesse cenário de crise econômica? Porque se tem, deveria estar fazendo uma palestra digital. A gente está chamando isso de live hoje. Por quê? Porque isso gera brand awareness. E ao gerar brand awareness, fica muito mais fácil você fazer propostas ao final da palestra. Do tipo, hoje, ao final da palestra, eu vou fazer uma proposta para vocês. Uma proposta de mudar o negócio de vocês. De fazer o negócio de vocês crescer. De levar um cliente apenas a mais por dia para dentro da loja de vocês. E esse cliente vai comprar R$100 a mais. Então nós teremos 26 clientes a mais comprando todos os meses na sua loja, ou seja, R$2.600 a mais de faturamento. Essa conta você já conhece, as consequências financeiras você já conhece, os impactos no ano você já conhece. Com essa proposta, ao final da sua palestra, você também oferece um desconto. O gatilho do senso da oportunidade. Só hoje, para quem estiver disposto nesta palestra, eu vou fazer os 3 primeiros meses de pacote fixo de FII com 50% de desconto. Só hoje. Lembra que nós estamos no processo de aquisição de clientes. Então, esse 50% de desconto não é vulgarização da profissão, é investimento de aquisição de cliente. Você pode investir na RBS, numa propaganda na TV, pode investir em outdoor, ou pode você investir em desconto. É a mesma coisa, é dinheiro. Tudo é vem do mesmo bolso, do mesmo caixa. Tá? Então, quando a gente fala de desconto, a gente está falando também de investimento, de custo de aquisição de cliente. Ok? Cabe a você depois reter esse cliente. Né? Então, vamos lá. Nessas palestras, ao final delas, você faz uma proposta. E essa proposta, nesta proposta, uma porcentagem vai converter em clientes, outra porcentagem não vai converter em cliente, mas vai guardar o teu cartão, vai guardar o teu brand awareness, vai ter reconhecimento da sua marca. Tudo isso é relacionamento, o que eu estou falando com vocês. Ou seja, você se meter em coisas que você não é chamada ou chamado é extremamente desejável para você fazer o seu negócio crescer. E o que você não é chamado significa projetos da cidade, projetos de negócios, projetos que agreguem várias pessoas. Participar de entidades, sindicatos, enfim, que agreguem outras pessoas, que criem relacionamento para que você se aproxime. Espero que tenha feito sentido isso para vocês. Isso vai diferenciar processos de push e de pull. Quando você oferece um processo pull para o seu cliente, você está atraindo ele. Você conhece isso como marketing de atração. Você também conhece isso como marketing de conteúdo. Já lá nas teorias do marketing, há muito tempo atrás, muito antes da gente conhecer o marketing digital, nós temos isto consolidado como pull e push. Push. Compre, seja, faça, venha nos visitar, venha nos conhecer. Levante a bunda da sua cadeira e vá até a minha empresa me conhecer. Venha tomar um cafezinho conosco. É horror, né? É horror isso. Mas tem anúncios que fazem isso. Mas são estratégias de push, né? Agora tem outras. Só amanhã no Magazine Luiza. É Magazine Luiza, né? Só amanhã no Magazine Luiza. Torradeiras a R$50. Micro-ondas com 50% de desconto. Toda a linha branca em 48 vezes para pagar, sem entrada, com 6 meses de carência. Aí você paga 2 vezes o preço do eletrodoméstico. Aliás, um parênteses aqui, o grande negócio dessas empresas de varejo grandes, como eu citei, Magazine Luiza,
Americanas, enfim, não é Carrefour mesmo, não é exatamente o produto que eles vendem, e sim o empréstimo de dinheiro. Né? Porque eles emprestam para você dinheiro para pagar 48 vezes, né? Mas eles vendem aquilo a um juros exorbitante. Né? Então você pagou 2 vezes o preço do produto, ou seja, a margem de lucro deles é muito maior. Vale muito mais a pena eles venderem em 48 vezes para você do que venderem à vista. Né? Porque a margem de lucro é muito maior. Né? E eles têm aquela recorrência de grana entrando a todo momento. Isso é legal também, né? É bom a gente falar sobre negócios e entender como as coisas funcionam, né? Mas vamos lá, eu estava falando da estratégia de push, ou seja, é como a propaganda faz, de forma bastante geral, né? Quando ela tem aquele imperativo da chamada para a ação, do compre, do seja, do faça. A estratégia de pull, marketing de conteúdo, marketing de atração. Eu te ofereço algo em troca, é o gatilho da reciprocidade, um gatilho mental da reciprocidade, tá? Então, quando eu te dou uma palestra de graça, um curso de graça, um workshop de graça, eu estou te dando de graça. Ora, eu estou te pedindo para comprar, mas assim, eu também te dei algo de graça. Pô, é um toma lá da cá, entendeu? É algo equilibrado, não é? As pessoas reconhecem isso. Esse é o conceito do marketing de conteúdo / marketing de atração / pull. Você oferece de graça conhecimento ao empresariado e ele, em troca, começa a te conhecer e começa, atenção, né? E começa possivelmente a ter interesse naquele produto e, dependendo dos teus argumentos, se você apresentar aquela conta mágica do um cliente por dia, né? Você também talvez consiga despertar o desejo, ou seja, que ele reconheça que ele precisa daquele produto, daquele serviço que você está vendendo, para que daí ele tome a decisão, de fato, de comprar o seu serviço. Tudo que eu falei aqui atrás são estratégias de pull. Você está criando relevância, oferecendo treinamentos em company, oferecendo degustação, período de degustação. Te dou um mês grátis eu faço um outdoor para você, sei lá, entendeu? Faz uma peça rápida lá de outdoor e puf, né? Eu faço, sei lá, 3 peças de comunicação aqui, enfim, para você ver. Você sentir os resultados. Reciprocidade. É assim que a gente pensa em atrair os nossos clientes, por estratégia de pull, oferecendo conhecimento. Push é legal, mas para ter push, você precisa ter antes reconhecimento de marca. Dificilmente você vai dizer compre, seja, faça, sem ter reconhecimento de marca. Pode, desde que você ofereça preço daí, né? Ou ofereça um belo diferencial, né? Mas a princípio é mais difícil. Né? O que eu faço para atrair os meus clientes? Ou seja, o que eu faço para preencher a minha estratégia de pull? Eventos, que são workshops, palestras, cursos, roda de conversas, um jantar. Sim, você pode oferecer um jantar para possíveis prospects. Veja, bota na tua cabeça uma coisa. Tem cliente, na minha vida publicitária, eu já tive muito cliente que diz assim, eu não tenho dinheiro para investir em comunicação. Mas, cara, tipo uma loja de sorvete, sabe? Mas nenhuma degustação de sorvete tu oferece para o teu cliente. O que é essa degustação de sorvete? Veja, o sorvete foi dentro de um potinho, o potinho tem uma colherinha. Então tu tem 3 custos, colherinha, potinho e sorvete, mas um pouquinho de sorvete. Esses 3 custos são dinheiro. Dinheiro que você investiu em quê? Em conquista de cliente. O que é isso? Comunicação. Mercadológico. Ação promocional. Ativação. Tá aqui, ó. Ativação. Tá? Aí o cara te diz assim, porra, não tenho dinheiro para investir em comunicação. Tem sim. Você só não está investindo porque não quer. É só você abrir mão um pouquinho do teu lucro. Com essa amostrinha de sorvete que eu te falei, você já está investindo em comunicação. Por meio da ativação. Você está fazendo uma microação promocional. Bota isso na tua cabeça. Comunicação não é TV, não é anúncio em rádio. É muito mais do que isso. É muito menor, inclusive, do que um anúncio na TV. Só que é encantador, é gostoso. Claro, você tem que atrair o cliente até o ponto de venda. Mas já que o cara já entrou, por que não encantá-lo? Entende? Por que eu estou te falando isso? Você poderia propor um jantar para o teu cliente? Propõe um jantar de negócios. Um jantar de negócios em que nós vamos jantar e vou oferecer
obviamente, uma mini palestra sobre como atuar em tempos de crise com ferramentas de comunicação. Eu estou dizendo para você ensinar o seu cliente a fazer o que você vende. Aqui estou falando de jantar, mas pode ser um curso, um mini curso, um workshop, qualquer coisa, uma roda de conversa, tá? O jantar é um pouco mais atrativo. Se tiver uma grana, vale a pena. Se não tiver, vai numa roda de conversa que já resolve, entendeu? Vai num mini workshop, já resolve. É bem mais barato. Vai numa live, bem mais barato. Mas eu estou te dizendo isso, você vai ensinar o seu cliente a fazer algumas coisas. E ele não vai fazer 100% do que você está ensinando. E se fizer, é maravilhoso. Mas vai chegar um ponto que ele vai precisar de ti. Porque ele vai se dar conta de que aquilo está funcionando. Só que ele não tem tempo suficiente para fazer o que você está propondo para ele fazer. Ele precisa de você para ajudar naquele processo, para gerenciar aquele processo. Espero que esteja fazendo sentido isso para vocês. Porque o que eu estou propondo para ti é venda para você mesma e também estratégias que você pode propor para o seu cliente dentro dos conceitos de marketing de atração, de pull, marketing de conteúdo. Aqui tem vários outros. Patrocínios, blog, conteúdo. Patrocínio é legal. Eu não conheço empresa de comunicação que faz patrocínio, mas por que não? Acho legal fazer. Patrocina eventos, patrocina show de humor. Você patrocinaria um show de humor? Porque empresários e empresárias também assistem shows de humor. São democráticos, entende? E aí é muito mais fácil você fazer uma ligação, uma cold call, que a gente chama, é uma ligação para aquele empresário. O empresário se apresentando, dizendo, eu sou o Luciano Matana, da empresa Professor Luciano, empresa de comunicação. É muito mais fácil fazer uma ligação para aquela pessoa que já viu a minha marca. Por isso o valor do brand awareness, do reconhecimento de marca. É porque você tem uma reputação que te precede. Alguns textos genéricos ou temas genéricos eu coloquei aqui para vocês como forma de te ajudar a formatar estratégias de atração. Como faturar mais no Natal? Ou como faturar mais no meio de uma crise econômica? Como continuar faturando... Aqui não está, né? Eu estou falando coisas que não estão escritas. Como continuar faturando em tempos de pandemia? Como continuar faturando durante uma quarentena? São perguntas que os teus clientes certamente estão se fazendo. Você tem algumas respostas? Deveria ter. Como aumentar suas vendas por meio da comunicação? Essa todos querem, né? São temas que você pode abordar nas tuas palestras, nos teus workshops, nas tuas lives, ou nas tuas publicações de redes sociais e conteúdos. Porque o teu empresário, o teu cliente também tem Instagram, também tem Facebook, também tem YouTube, assiste no YouTube, né? Também faz pesquisas na internet. Digita aí para mim nos comentários, por favor, e a gente está concluindo, tá? A gente vai terminar nessa lâmina aqui. Digita para mim nos comentários, vou fazer um testezinho de calibração aqui. Blog, está morto para você ou está vivo? Digita morto ou vivo nos comentários, faz favor. E aí eu termino, tá? Eu vou terminar por aqui. Digita nos comentários aí, morto ou vivo? Gente, o blog tá vivo. Procura aí no Google como aumentar vendas por meio da comunicação. Digita aí. Eu vou fazer esse teste agora. Como aumentar vendas por meio da comunicação. Esse é o momento zero. Eu sou um empresário, estou preocupado com a crise, o que eu faço? Vou procurar no Google. É ou não é? Momento zero. Eu não procurei uma empresa de comunicação direto, dizendo, vou procurar uma agência de publicidade. Não, eu vou procurar primeiro como fazer. Quer comprar um celular, gente? Claro, vem as lojas. Vem as lojas em cima aqui, né? Vem as lojas. Mas também vem o tudocelular.com.br. Tá vendo isso aqui? E todo mundo vai procurar aqui. Quem é que já não caiu nesse blog aqui? E olha só o que mais. Olha que massa isso. Isso não é por acaso. A palavra-chave que eu usei para procurar está no cabeçalho da notícia. Sabe por quê? Porque tem ferramenta para a gente saber que celular barato é uma das maiores buscas no Google. Basta a gente utilizar o Google Keyword Planner ou várias outras ferramentas. A gente vai saber que isso é uma busca. Esse termo é buscado. E aí a gente escreve no nosso blog coisas sobre isso.
utilizando inclusive essa palavra-chave. Blog não está morto, blog faz com que você seja encontrado. Veja de novo o que eu estou te mostrando, como aumentar as vendas por meio da comunicação. Só veio blog. Só veio blog. Olha aqui, ó, blog de todas essas empresas, do Sebrae, de várias empresas que vendem comunicação. Entendeu? Ideal Marketing, ó, Rock Content. Por que que o blog não morreu? Porque ele é uma ferramenta de indexação de conteúdos do Google. O Google busca por palavras-chave e você, quando quer comprar algo, seja produto ou serviço, a primeira atitude que você tem é procurar no Google. A gente chama isso de momento zero. Esse momento zero tem ferramenta para que a gente potencialize. Keyword Planner, que é um planejador de palavras. Ou também Google Trends, que mapeia as tendências de busca das pessoas. Então eu posso atrair todo aquele fluxo gigantesco do maior site do mundo, do site mais acessado do mundo, sempre, a cada ano, que é o Google, e o segundo site mais acessado do mundo, que é o YouTube. Posso atrair todo aquele fluxo de buscas gigantesca, diária, para dentro do meu site, do meu blog. E aí cabe a você, obviamente, tecer um bom texto para ter um bom reconhecimento de marca, para construir uma estratégia pull de atração, de relacionamento, de reciprocidade com o teu cliente, para que ele passe pela primeira fase da sua jornada de compra, que é a atenção e talvez até o interesse. E dependendo dos teus argumentos, desejo. Para que dentro do teu próprio blog ele possa ser direcionado para o teu site, que é contrate agora. Resolva agora mesmo, aumente agora mesmo a visibilidade da sua empresa. Clique aqui e receba um orçamento. Criou a ação. Fez sentido? Espero que tenha feito sentido para você, senhoras e senhores, porque é por meio do blog que você vai atrair dezenas de pessoas. E veja aqui, estou mostrando uma matéria de 2018, mas que foi acessada, atualizada em 28 de fevereiro de 2020 pela maior empresa de ferramentas digitais do Brasil, que é a Rock Content. A Rock Content tem um blog. Quer mais? A Eclipse, que é um dos maiores sites, softwares de gestão de empresas de comunicação, estou te mostrando, também tem um blog. Onde? Conteúdo. Blog. Por quê? Porque você, quando precisa de um software de gestão, vai buscar por esses temas. Você agora é tu, né? Tu, profissional de comunicação, tá? Tu, profissional de comunicação, vais buscar algumas temáticas, não é verdade? Quais? Como funciona o tráfego pago em agências? Gestão de RH. As tuas dores, meus amores. As dores de uma gestão de comunicação. Tu não tem essa dor ainda porque tu não faz gestão. Mas assim, quem teve empresa sabe que gestão de recursos humanos é difícil, dá problema. Então você vai buscar como gerir pessoas no Google, né? Como gerir pessoas em uma empresa de comunicação. Para onde é que você vai ser direcionado? Para vídeos e para textos. Então, senhoras e senhores, o que eu acabei de te dizer aqui também é que você inclusive vasculhe esses sites nos blogs e veja os temas e como eles abordam e saibam, estas são as dores que as pessoas sentem, tá? Dentro de cada ramo. Mas eu também acabei de te dizer uma coisa muito valiosa. Comunicação não é Instagram. Comunicação não é post de rede social. É também isso. Mas eu vou te dizer um segredo, que não é um segredo. Tá todo mundo apostando no terceiro maior site do mundo e no 17º maior site do mundo, respectivamente, Facebook e Instagram. Facebook é o terceiro site mais acessado do mundo e o Instagram é o 17º. Varia mês a mês, mas mais ou menos é isso. Mas você, profissional de comunicação, descuida dos maiores sites, dos sites mais acessados do mundo, Google e YouTube. E a gente não pode perder isso. E como é que a gente aproveita eles? Com blog. Entre outras formas. Entre outras formas. Tem várias outras formas. Sites, vídeos, produção de conteúdo,
Google Meu Negócio, anúncios em AdWords, entre outras formas. Mas o blog é uma forma gratuita e fácil de ser indexado pelo Google e aparecer na primeira página. Senhoras e senhores, era isso que eu tinha para hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Eu gostaria que vocês trabalhassem essa temática em casa da seguinte forma, que vocês pegassem esse conteúdo que a gente trabalhou e iniciassem um plano de comunicação. Tem uma aula, a aula de hoje está lá, tá? Está lá no Moodle, e na última lâmina de hoje nós temos uma atividade em que eu te peço lá para trabalhar o teu mercado-alvo, ou seja, quem são os teus possíveis clientes. No caso da Eclipse, que eu acabei de te mostrar, são vocês, os possíveis clientes. Estudantes de comunicação, futuros profissionais e profissionais de comunicação, entendeu? Esses são o mercado-alvo da Eclipse. Fez sentido? E o mercado da Raw Content. Também somos nós profissionais da comunicação, mas também empresas. Né? Você viu lá os posts dos blogs deles. Né? Então, quem é o teu mercado-alvo? Empresas. Quais empresas? Micro e pequenas? Legal. Setor calçadista, setor varejista, setor de serviços, salões de cabelo, salões de estética. Tá entendendo? Então, quem é o teu mercado? E quais as ações você faria para atrair eles e para nutrir eles dentro da sua jornada de compra? Responde essas questões, está lá na última lâmina da aula de hoje, e traz para a próxima aula para a gente debater. A partir daí, é um exercício, não é avaliativo. Agora, se tu não fizer esse exercício, todo o meu esforço em te ajudar hoje cai por terra. Então faz para a gente poder se comunicar melhor e você aprender mais, você se aprofundar mais. Feito, gente querida. Foi um grandíssimo prazer falar com vocês hoje. Muito obrigado pela presença. Beijo. Obrigado por virem. Obrigado por estarem junto comigo.